Bom dia mais uma vez, né? Nós vamos para a nossa segunda aula de hoje, nossa aula de filosofia. Meninos, eu vou seguir o mesmo procedimento da aula de história. Então, eu vou fazer a correção das atividades, né? Daquelas atividades de filosofia que eu passei sobre o Nietzsche. E peço para que vocês não apaguem as respostas de vocês para a gente fazer essa correção. Então, é importante que vocês coloquem, deixem aquela atividade com a data, tudo certinho, e coloquem embaixo a data de hoje, né? Coloca lá, segunda aula de filosofia, correção das atividades, tá bom? E aí vocês vão anotando, né, aquilo que eu falar, que vocês acharem que não contemplem nas respostas de vocês, que é importante colocar, tá? Então, esses dois registros serão avaliados na próxima aula. Certinho? Bom, a primeira questão, então, sobre o Nietzsche, traz assim. Nietzsche afirma que a filosofia socrática contribuiu para a decadência do homem e da cultura ocidental. Explique a crítica feita por Nietzsche a Sócrates, né? Então, quando nós começamos a falar sobre Nietzsche, ainda em sala de aula, eu falei para vocês que Nietzsche ele desenvolve a chamada filosofia do martelo, né? Então, Huck esmaga, Nietzsche martela. Lembra da gente falar sobre isso? Né? Então, Nietzsche, ele desceu uma série de marteladas na filosofia tradicional. A gente costuma dizer que ele não veio para construir, né? Ele mesmo fala, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Ele não veio para construir uma teoria. O Nietzsche, ele, nas suas argumentações filosóficas, ele vem para desconstruir a filosofia tradicional, né? E aí ele fala que toda a filosofia tradicional ocidental, ela foi vítima de uma única versão, de uma única verdade, que é a filosofia socrática platônica. Então a crítica que ele faz a Sócrates é que, a partir de Sócrates, os filósofos passaram a estar muito mais preocupados com a razão, né? Focaram na razão, nas explicações científicas, ou seja, no espírito apolíneo, do que nas vivências e nas experiências, né? Então ele fala que foi um triunfo da razão contra a afirmação da vida. Foi deixado de lado o espírito dionisíaco, se perdeu esse equilíbrio e o homem se focou muito mais em explicar, né, como a sociedade, como os homens deveriam agir, deveriam viver, as verdades que deveriam ser impostas, que deveriam ser seguidas como verdade absoluta, do que, né, essa afirmação da vida, tá? E aí, segundo ele, toda a filosofia ocidental, ela segue essa mesma linha de pensamento, né, essa busca por uma verdade absoluta que Sócrates colocou, ok? Então, essa crítica que ele faz. E segundo Nietzsche, não existem verdades absolutas, tá bom? A segunda questão. O que Nietzsche estabelece sobre a moral? Então, segundo Nietzsche, né, nenhuma moral é válida. O Nietzsche, ele critica todos os tipos de morais. Por quê? Para o Nietzsche, a moral, ela depende muito do ponto de vista, ela depende muito de julgamentos, do que é certo, do que é errado, do que é justo ou não, né? E aí ele fala assim, que toda moral imposta, né, que toda moral que a gente segue, ou seja, ela foi imposta por um grupo dominante. Então, ela tem uma finalidade. Então, ele não acha certo que a gente siga uma moral que foi estabelecida por pessoas que a gente muitas vezes nem conhece e nem faz parte do contexto que a gente vive. É como se a gente seguisse também uma verdade sendo estabelecida, né? A moral como uma verdade sendo estabelecida. E ele faz uma crítica muito grande a essa moral imposta, principalmente pela igreja, né? Ele vai falar da moral do Senhor, que foi desvirtuada, daquela transvalorização que teve, né? Se valorizou a moral do escravo, ou seja, a moral do bonzinho, do serviliente, né? Daquele que serve, daquele que está pronto para atender, né? Porque essa moral, ela vai ser usada depois pelo cristianismo, né? Para impor a chamada moral do rebanho. Então, a igreja cristã, né? Ele não fala especificamente do catolicismo, ele fala do cristianismo, ela quer que os seus fiéis, né? Os seus servos,
sigam essa moral imposta, que não questionem, né? Porque até mesmo quem questiona acaba sendo excluído, tá? Então ele faz uma crítica a esse tipo de moral que tenta nos impor uma conduta, nos impor uma verdade a seguir, e que essa moral ela sempre é imposta por grupos dominantes com esse objetivo, né? De fazer a gente não pensar, de limitar, tá bom? Bom, vamos para a próxima pergunta. Se não estiver entendendo, se tiver dúvidas, lembrem e mandem lá no meu particular, né? A terceira questão. Uma das frases mais famosas de Nietzsche é Deus está morto. Explique o sentido dessa afirmação para o filósofo, né? A gente sabe que essa é a frase que mais condena Nietzsche, né? A gente até discutiu daquela questão do ateísmo em sala de aula. Mas então vamos para a frase. Quando Nietzsche ele fala que Deus está morto, ele ainda complementa, né? E fomos nós que o matamos. Então ele está falando de que Deus, né? Primeiro é importante entender que essa crítica é ao Deus do cristianismo, é a esse Deus que, segundo Nietzsche, foi inventado pelos homens. Lembra que eu coloquei uma charge lá, né, do ovo e da galinha, e aí na charge brinca, né? Quem veio primeiro, Deus ou o homem? Porque, segundo Nietzsche, esse Deus, como o qual nós conhecemos, ele é uma invenção humana, né? A gente criou o Deus à nossa imagem e semelhança para justificar nossas ações, assim. Tanto que Deus tem as qualidades e os defeitos, às vezes, né? Que os seres humanos têm, tá? Então, Nietzsche ele fala muito sobre isso. E ele fala que esse Deus, então, criado pelos homens, ele está morto, porque, final do século XIX, com os avanços científicos, que era o período que ele vivia, cada vez menos se tornava necessário usar essa entidade divina para explicar as coisas no mundo, né? Então, o homem estava se afastando de Deus, né? E dessas explicações, porque a ciência vinha comprovando muitas coisas que antes ficavam no teocentrismo, né? As explicações baseadas em Deus, tá? Então ele fala sobre isso, né? Que essas muletas metafísicas que o homem usou durante séculos estavam caindo, né? O homem não estava precisando mais dessas muletas, ou seja, né? Deus estava deixando de existir para muitos homens, ok? A4. Quando falamos em super-homem, logo nos vem à memória o personagem do desenho animado. Mas para Nietzsche, qual seria a definição de super-homem? Qual seria essa definição de super-homem para Nietzsche, né? Então é aquele homem com superpoderes, que tem visão, né, que ultrapassa paredes? Não, né? Até o conceito de super-homem, como a gente conhece, como a cultura ocidental conhece, né, do super-homem dos quadrinhos, a gente tem que lembrar que ele foi no século XX, né, lá no período da Segunda Guerra Mundial, que antecede ali a Segunda Guerra Mundial. E o Nietzsche, ele morre bem no comecinho do século XX, né? Ele morre em 1900. Então, ele nem conheceu esse conceito de super-homem, tá? Então, na verdade, a palavra super-homem, a gente sabe que é uma tradução do alemão, né? Que eu não vou me arriscar a falar, do Ubermensch. E essa tradução, ela tem outras formas também, né? Então, o Nietzsche, quando ele fala da existência de um super-homem, quando ele fala que o ser humano ele deve buscar transpor barreiras e se tornar em super-homem, ele está falando, né, desse ser humano que rompe com essa verdade absoluta, que rompe com essa moral tradicional, que rompe com essa cultura imposta pela sociedade ocidental, né? É esse homem que consegue romper com essa imposição apolínea de viver só pela razão e começa a viver também pelos sentidos, utilizar a sensibilidade como os antigos filósofos, né, como os filósofos pré-socráticos, ou seja, assume essa dimensão também dionisíaca da vida, né? Então esse homem, quando ele consegue romper com essas barreiras de imposição, quando ele consegue pensar por si próprio, quando ele consegue atingir esse equilíbrio, né, entre razão e emoção, entre Apolo e Dionísio, ele vai se tornar um super-homem, tá? Quando ele não precisa de muletas metafísicas, né, para seguir a vida dele, ele vai
quebrar essas barreiras e ele vai se tornar, então, nesse super-homem que o Nietzsche fala, né? O Nietzsche tem uma frase que ele fala mais ou menos assim, que o homem é uma corda bamba entre o animal e o super-homem, e que caminhar sobre ela, né, é muito arriscada, porque de fato a gente romper com essa moral dominante, a gente romper com toda essa verdade que foi imposta, não é para qualquer um, né? A gente sabe que é muito mais fácil a gente seguir do que a gente questionar, do que a gente tentar romper. Até porque quando a gente falou da moral do rebanho, quando eu não sigo, né, o que acontece comigo? Eu acabo sendo excluída. Então, eu tenho que estar disposta também a estar excluída, né, desse contexto social que eu vivo, desse contexto cultural que eu vivo. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido Nietzsche, né? A gente falou Nietzsche antes de entrar nesse momento de aula não presenciais, nós tivemos 2 aulas sobre ele. Fizemos a atividade agora com a correção, eu espero que tenha ficado bem claro qual que é a filosofia do Nietzsche, né? A gente abordou os pontos principais. E para a gente fechar, então, além dessa anotação no caderno da correção das atividades, que vocês vão anotar aí alguns pontos, né? De quem as atividades está tudo certo, se não refazer a atividade, eu vou pedir para vocês, como avaliação dessa aula, que vocês façam um mapa conceitual sobre Nietzsche. Então, utilizando aquele site que eu passei para vocês, utilizando o slide que eu encaminhei na aula passada e até utilizando essas perguntas, né, e respostas, que vocês montem um mapa conceitual sobre o Nietzsche. Então, eu não quero ver no mapa conceitual assuntos que a gente não abordou, tá? Falando, por exemplo, lá do niilismo, né? A gente não falou sobre isso em aula, tá, meninos? Então, foquem naquilo que foi trabalhado sobre o Nietzsche para construir o mapa conceitual de vocês. O mapa conceitual, ele deve ser feito em uma folha separada para me entregar quando a gente voltar às aulas. Então, vai pondo uma pastinha aí, organizando esse material, né? Dividindo as matérias, igual já tem um mapa de história, agora vai ter um mapa conceitual de filosofia para me entregar. Qualquer dúvida, se quiser que eu dê uma olhada no mapa, pode me mandar no particular também, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, né? Falando de Deus, tá morto, mas fiquem com Deus. Vamos seguir esse momento com muita esperança de que tudo vai dar certo e que logo nós vamos voltar a nos ver, né? Poder nos abraçar, ir na escola, a gente ter esse contato mais perto, que eu estou com saudade de vocês também, tá bom? Então, qualquer coisa, me procurem no particular. Beijo!